Bom, vamos começar a nossa live? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. E vamos conversar sobre algumas coisas importantes que a gente precisa pensar, tá certo? Diz o seguinte, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorificam a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Vamos ler de novo. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que observam em vocês. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por cada pessoa que está aqui, por quem ainda vai assistir. Quero te agradecer por esse instrumento, Senhor, e nos ajude a usar ele bem. Pai, eu quero te pedir que a tua unção esteja agora sobre a minha vida e a vida de cada pessoa que está aqui ouvindo e que vai ouvir depois, para que a gente possa realmente entender a tua palavra, Senhor, que venha do trono da tua glória direto para o nosso coração. Abre o nosso coração para o teu entendimento. E eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Quem pode dizer amém aí? Para quem está entrando agora, estamos aqui para falar sobre ser peregrino em terra estranha. Eu vivo com um e ele vai me deixar louca. Não vai, Jéssica. Jéssica, olha, dia 29 de outubro eu vou fazer uma palestra gratuita, tá? E ele não vai te deixar louca, tá bom? Não aceite isso, tá? Vai em qualquer vídeo meu no Instagram e coloca eu quero e você vai receber o link para assistir essa palestra gratuita. Você que está aqui também, tá? Vem fazer a jornada, exatamente. Eu vou te falar nessa palestra várias coisas que vão ser importantes para você e vou também te falar como participar de um programa de fortalecimento emocional e espiritual, tá bom? Dia 29 de outubro tem essa palestra, entra em qualquer lugar no Instagram e diz eu quero, que você vai receber o link para participar. Tá certo, gente? Muito bem. Eu quero falar com você aqui sobre o que diz nessa palavra sobre ser peregrino. Alguém aqui sabe o que é ser peregrino? Você sabe o que significa ser peregrino? Escreve aí para mim. Pedro aqui está escrevendo para 5 lugares. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele está escrevendo para 5 lugares diferentes, para povos de 5 lugares diferentes. E ele está usando aqui um termo que é muito familiar para essas pessoas, né? Que é o fato de ser peregrino. Jesus falava, né, com uma linguagem bem própria daquelas pessoas. E aqui Pedro faz a mesma coisa. Ele fala porque o povo de Deus estava muitos espalhados, né? Tinham cristãos espalhados em vários lugares, não é? E aqui ele sabia como um peregrino se sente. Tem alguém aqui que é de outro país, que está em outro país? Tem alguém aqui que mora em outro país? Geralmente, né, a gente tem aqui pessoas que acompanham a gente que estão no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, em vários países da Europa, né? E sabe exatamente do que a gente está falando, como é se sentir peregrino numa terra estranha, né? E eu quero falar com você sobre isso, sobre essa comparação aqui. Luxemburgo, né? Seja bem-vinda, Agnes. Eu no Canadá, Andréia. Muito bem. Ó,
Deve ter mais pessoas aqui que moram em terras diferentes. Então, essas pessoas sabem exatamente o que é ser um peregrino, né? O que é estar num lugar que é diferente, completamente diferente da sua pátria. Tem uma cultura diferente, uma língua diferente, as pessoas se comportam diferente, é tudo diferente da sua própria pátria, né? Então existe um desafio enorme de quem é peregrino, que é viver naquele lugar, né? E manter as suas origens, não perder as suas origens, certo? 7 anos e ainda não me sinto em casa. É disso que eu quero falar, Andréia. É disso que eu quero falar. De você estar no lugar e não se sentir em casa. Porque quando Pedro fala disso, ele está falando que ele está fazendo uma comparação para a gente entender que nós estamos aqui nessa terra como peregrinos, não é? Como peregrinos. E nós precisamos fazer alguma coisa para conseguir viver nessa terra aqui, como você está fazendo aí, né? Tentando fazer alguma coisa para viver nessa terra, mas não se sentindo em casa. Porque esse é o sentimento que Pedro quer dizer para a gente se comportar de uma maneira melhor possível nesse lugar distante, mas sem se sentir em casa. É exatamente o que você está sentindo. Sem se sentir em casa, porque as suas raízes não foram, você não abriu mão delas. Elas continuam dentro de você, a memória, a lembrança, tudo que você tem, não é? Da terra onde você nasceu, está aí dentro de você. E é essa comparação que Pedro faz para a gente viver nessa terra aqui e ser abençoado. Para a gente não perder o contato e não se adaptar a ponto de esquecer de onde você veio, né? Eu perdi minha identidade, já não sei quem sou mais. Você vai recuperar, Jéssica, ok? Falo de Portugal. Estive uma pessoa durante 2 anos, certo? Mas dessa vez foi ele que me deixou. E agora? E agora você precisa fazer parte da jornada para você se fortalecer, certo? Como eu falei antes, não sei se você estava aqui, mas dia 29 de outubro eu vou fazer uma palestra e vou falar sobre isso. Escreve eu quero em qualquer mensagem aí do Instagram e você vai poder receber o link dessa mensagem, tá bom? Então, voltando aqui, gente, na mensagem de hoje, o Pedro está dizendo, né, certo? Pedro está dizendo que a gente precisa se sentir forasteiro numa terra estranha. E o que é isso? A mentalidade de forasteiro numa terra estranha é saber que ele pertence a um outro lugar, né? Que ele não pertence a esse lugar que ele está, que ele vai ter que ter um comportamento adequado para viver nesse lugar que ele está, mas sem perder da mente dele o lugar que é o lugar que ele vive. E eu queria saber se você sabe do que eu estou falando aqui. Quem aqui sabe do que eu estou falando? Você sabe de onde você veio? Quem aqui entende que você é forasteiro nessa terra? Que você veio de uma outra pátria, que você veio de um outro lugar? Eu estou falando de coisas espirituais aqui, certo? Você sabe do que eu estou falando? Quem está entendendo sobre ser forasteiro? Você está entendendo o que é ser forasteiro? Qual é a pátria que você acredita que é a sua? Eu queria saber se eu estou falando para pessoas que estão entendendo aqui, que estão junto comigo entendendo essa linguagem. Certo? Fala para mim. Qual é a sua pátria verdadeira? De onde você acha que você veio? Qual é o seu lugar de origem espiritual? Quem está entrando agora, saiba que eu estou falando sobre ser peregrino em terra estranha. A palavra está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Certo? Me diga se você está entendendo. Quem está entendendo, diga sim, levanta a mãozinha, não é?
E me fala aí, qual é a pátria que você acredita que é a sua pátria espiritual? De onde você acha que você veio? Diz aí pra mim. Fala pra mim de onde você acha que você veio. Olha, gente, enquanto você vai escrevendo, eu vou continuar falando aqui. Estamos de passagem nessa terra, exatamente. Se nós estamos de passagem aqui, qual é a nossa mentalidade? Qual é a mentalidade? Será que a gente sabe disso, tá? Você sabe que você tá passando, a sua pátria é o céu celestial, a nossa pátria é o céu celestial, o nosso lugar é o lado de Deus, nós viemos dele, foi ele que nos trouxe para cá, certo? Minha missão é só servir, estou cansada. Tá no lugar certo, querida. Jesus é minha pátria. Então, nós sabemos disso. Nós sabemos que a nossa pátria é a pátria celestial. Nós sabemos que nossa pátria é o céu, que nós viemos de lá. Mas nós precisamos aprender a viver de acordo com esse entendimento. Porque a gente tem um entendimento, mas nem sempre a gente vive de acordo com ele. E o que Pedro está falando aqui é o nosso viver de acordo com isso. É um viver com a mentalidade de forasteiro. A mentalidade de que você pertence a um outro lugar, que você não pode se adaptar totalmente, que você precisa viver de acordo nesse lugar para que você consiga estabelecer sua vida, porém, você não pode se adaptar e se acomodar aos costumes desse lugar. Você imagina você chegar num país estranho, porque isso às vezes acontece, né? Eu tenho vários pacientes que moram há muitos anos em outra pátria, em outra nação, e as pessoas chegam lá, se adaptam à língua, falam a língua porque é preciso falar, não é? Para você se comunicar, você tem que falar o idioma, mas se adaptam de uma tal maneira que perde o contato com a língua materna. Tem palavras que esquece, não sabe como funciona aquela palavra mais no português. Então, isso é o que acontece com a gente. Não tá errado isso não, tá, gente? Eu não tô criticando isso não, é assim que acontece. Mas vamos fazer uma comparação com as questões espirituais. É isso que acontece muitas vezes. Nós estamos aqui, viemos de uma outra pátria, viemos do lugar celestial, viemos da presença de Deus e nós nos adaptamos a tal ponto que nós esquecemos qual é a nossa linguagem espiritual. Nós esquecemos qual é o costume da nossa pátria espiritual. A gente esquece isso. E a gente esquece porque a gente perde o hábito. Se você está em outro país e não fala o português mais, só fala o inglês, por exemplo, você pode perder o contato com a sua língua materna. Se você está nesse mundo aqui e você não tem contato com as coisas espirituais, você vai perder. Você vai perder a noção. Você vai perder o hábito. Certo? Você vai perder o entendimento dessas coisas espirituais. Então, se esquecemos, exatamente. Então, se a gente não tiver em contato com as coisas espirituais aqui, a gente esquece do lugar que a gente veio. Nós precisamos ter consciência. E o jeito de ter consciência é falar dessas coisas espirituais, é você rever os conceitos dessa pátria espiritual que você tem, é você lembrar de onde você veio o tempo todo, é você ler a palavra de Deus, é você ouvir a palavra de Deus, é você viver essa palavra o tempo todo antes que você esqueça esse idioma. Porque se você ficar totalmente desligado desse mundo de onde você veio, que é sua pátria celestial, você vai se perder nessa pátria aqui e você vai se adaptar a tal ponto que você vai esquecer qual é a sua linguagem espiritual. Você não vai mais manter os seus princípios da sua terra celestial. Quem está me entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós não pertencemos a esse mundo aqui. A nossa terra não é aqui. E se a gente não manter o nosso vínculo, se a gente não mantiver
esse vínculo forte com a nossa pátria celestial, a gente vai se perder aqui. E se a gente se perder aqui, a gente perde o caminho de volta. Você não volta para esse lugar. Você está me entendendo? É sério o que a gente está falando aqui. Se você perde o costume da sua pátria celestial, você também perde o caminho de volta. E você vai parar em outro lugar. Certo? O primeiro passo é a gente manter a consciência de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Amém, gente? Se eu não exercitar esses valores, eu vou esquecer dele. E aí, o que a gente faz quando a gente está peregrino numa terra? Certo? O que a gente faz? A gente tem uma necessidade muito grande de pertencimento. É isso que acontece com a gente aqui. Nós vivemos querendo pertencer a esse lugar aqui, pertencer a esse mundo aqui. Só que Jesus falou que nós não somos daqui, então não vai adiantar você pertencer a esse mundo aqui. Você vai fazer um trabalho enorme para se adaptar às ideologias daqui, você faz um exercício enorme para se adaptar aos valores daqui, você vai perdendo a sua pátria, não vai valer a pena, certo? É disso que ele está falando. Nós precisamos manter muito claro na nossa mente a esperança de voltar para a nossa pátria. Quando o povo de Deus pecou e foi para o exílio, não é? Muitos perderam a esperança de voltar para casa, voltar para a terra, mas eles foram por um tempo só. E eles iam voltar, mas muitos se perderam, se adaptaram demais e não quiseram nem voltar. Cheguei atrasada, versículo bíblico, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Gente, nós temos uma batalha muito grande para travar. A batalha de viver bem nesse mundo aqui, viver da melhor maneira nesse mundo aqui, sem se adaptar a ele. Você já pensou o desafio que é isso? Isso aqui não é uma coisa fácil que eu estou falando. Às vezes a gente, na teoria, a gente acha que é moleza, que é fácil, não é? Sabemos que somos de uma pátria celestial, mas temos que viver aqui, não podemos perder o costume da nossa pátria celestial, porém a gente não sabe como é que faz para viver assim. É muito complicado, não é tão simples assim. E a gente perde, a gente fica se iludindo de que é fácil só porque na teoria a gente sabe. E aí a gente se perde de aprender, perde a consciência do quanto a gente precisa aprender para ficar aqui. Nós não podemos parar de sonhar com a nossa pátria celestial. Se a gente parar de sonhar com ela, a gente perde o costume dela. Se a gente parar de sonhar com ela, a gente vive adaptado demais a esse mundo aqui. Aí você vai se incorporar às ideologias daqui, você vai se incorporar aos valores daqui, porque você esqueceu, você perdeu o sonho da sua terra, da sua pátria. Certo? Nós não podemos esquecer da nossa pátria de origem. A gente fica com esse pensamento de pertencimento e aí, quantas vezes, gente, eu vejo adolescentes, né, mães que falam para mim de adolescentes que mudaram completamente o hábito deles, né, de coisas assim, muito assustadora para os pais, de adolescentes que chegam em casa do minuto para o outro e falam com a mãe ou com o pai, eu sou bissexual, né? A pessoa fala, a criança fala, o adolescente fala que é bissexual. E aí a mãe fica apavorada e não sabe de onde veio aquela história, por que aquela pessoa falou aquilo ali, né? Por que ela disse que ela é bissexual? Aí ela vai entender, a escola pressionou de uma tal maneira, o grupinho da escola pressionou de tal maneira, que se ela não disser que ela é bissexual, ela não pertence. Certo? Ela não pertence. Aí o que ela faz? Ela assume uma coisa que ela não é para pertencer. E muitas vezes é isso que a gente faz nesse mundo aqui. A gente assume valores que não são nossos só para a gente pertencer. É preciso muita fé, gente, muita oração, muita coragem para a gente se manter com os valores da nossa pátria celestial sem se corromper, sem se adaptar, sem viver com as normas desse mundo aqui. Certo? São muitas más influências, eu sei.
são más influências, mas se a gente não tiver uma influência firme, certo? Se a gente não tiver uma influência firme, e olha, muitas vezes, gente, essas crianças, esses adolescentes, eles estão penando lá fora, sabe por quê? Porque dentro de casa a gente não lembra para eles de onde eles vieram. Dentro de casa, você está esquecendo de ler a Bíblia e lembrar para os seus filhos de onde é a pátria deles. E se você não faz isso, eles vão se adaptar nesse mundo porque eles não têm essa consciência. Se nós temos essa consciência, nós precisamos ajudar essa geração a não se perder. Mas a gente está se perdendo. Certo? Nós estamos nos perdendo. Aí quantas pessoas adultas fazem isso? Até na igreja, exatamente, até na igreja. Muitos, a própria igreja está se perdendo e se adaptando aos valores desse mundo. A gente precisa entender que não dá para dizer aquela história, todo mundo faz. Olha, todo mundo faz, a maioria faz. Se todo mundo faz, você quiser ir na onda de todo mundo vai para o inferno. Se você quiser agradar todo mundo por causa de se adaptar às normas desse mundo aqui, você vai com todo mundo para o inferno. Todos nós, gente. Certo? Então, a gente precisa entender que criar laços nesse mundo aqui é estar fadado ao abismo. É estar fadado ao abismo. Muitas vezes você pode se adaptar a esses valores aqui, você pode falar a língua desse mundo aqui, você pode se incorporar a esse mundo aqui porque tem medo da crítica, porque tem medo de ser criticado, tem medo de ser cancelado. Acontece, gente, que a gente vai ser criticado. Todos nós vamos ser criticados. Todas as pessoas que se mantêm firme de acordo com a palavra de Deus, uma hora ela vai ser criticada nesse mundo aqui. Mas você tem que fazer uma escolha. Você quer agradar as pessoas que vivem adaptados a esse mundo, ou você quer agradar os valores da sua terra natal, da sua pátria celestial, ou você quer agradar a Deus? A gente tem que escolher a quem agradar. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir o mundo e servir a Deus. A gente tem que escolher. Certo? Você vai precisar de fazer uma escolha. Em cima do muro não é lugar para ficar. Você pensa que está neutra, mas quando você está neutra, você já escolheu que é o mundo que você quer. Porque não existe morno do lado de Deus, não existe morno. Para Deus existe quente ou frio, certo? Se você for morno, a Bíblia fala que Deus vomita, não é? Então, gente, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa entender de onde nós viemos. Às vezes, eu falo aqui, quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre as questões do narcisismo, não é? De abuso. Eu sei que quem me trouxe para falar isso foi Deus que me direcionou a falar isso. Eu sei que está na Bíblia e essas questões. Isso é para ser dito para que as pessoas se libertem. Mas de vez em quando eu recebo uma crítica. Ontem mesmo eu recebi uma crítica de uma pessoa dizendo que eu não sou cristã de verdade porque eu fico falando demais sobre os narcisistas e eu não consigo compreender eles e eu faço isso, faço aquilo outro. Gente, se eu não sou cristã por causa de falar sobre relacionamentos abusivos, então o apóstolo Paulo também não é, certo? Porque lá em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo capítulo 3, ele dá todas as características de um narcisista. E ele fala sobre se afastar disso. Então, pois é, tem libertado muitas vidas. Mas sempre tem aquelas pessoas que entram para criticar. Certo? Que dizem que o fato de falar sobre isso não é cristianismo. Mas está aqui. Jesus chamou essas pessoas de hipócrita, de sepulcro caiado, esses narcisistas que estavam na Bíblia. O apóstolo Paulo falou dessas pessoas.
né? Mas tem sempre alguém que ainda critica. Das duas, uma. Ou essa pessoa que critica não entende nada sobre isso e nunca se relacionou com um narcisista, então ela realmente fica assustada, porque quando a gente fala de relacionamento com um narcisista, isso assusta, né? Quem não entende sobre isso fica assustado de ver que existe um tipo de pessoa capaz de fazer tanta tramóia assim, tantas táticas para destruir outra pessoa. Então, ou essa pessoa não conhece nada de narcisismo e nunca se relacionou com um, ou essa pessoa é uma narcisista, certo? E tá com muita raiva de estar sendo desmascarada. Das duas, uma. Agora, uma coisa é certa. Quando você é chamado para fazer algo, 2 Timóteo 3, se você é chamado para fazer, se você é chamado por Deus para fazer algo, você não pode recuar, certo? Por causa de crítica. Porque a palavra de Deus diz que ele não tem prazer naquele que recua. Então, eu vou ficar até a hora que Deus mandar. Certo? Então, as pessoas que ficam achando que eu não sou cristã por causa de falar isso, elas deviam apontar o dedo para elas mesmas e entender o que é. Leia a Bíblia, você vai compreender o que é. Certo? Conhecimento liberta. Exatamente. Então, eu vou continuar falando até a hora que Deus mandar, certo? Mas o que eu quero, eu dei esse exemplo aqui para você entender que mesmo que você esteja fazendo uma coisa boa, mesmo que você esteja trazendo conhecimento, mesmo que você esteja libertando pessoas de um abismo, tem aqueles que te criticam. Você vai ser criticado o tempo todo, mas a gente tem que fazer uma escolha, certo? Ou você é criticado pelo mundo ou criticado por Deus. Eu prefiro não ser criticado por Deus. Eu prefiro agradar a Ele e fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Certo? Obrigada, Flávia. Então, gente, nem todo mundo quer ouvir, né? Nem todos querem ouvir. A verdade muitas vezes dói. Certo? Então, é isso. Agora, eu dei esse exemplo, gente, porque nós estamos falando aqui sobre ser peregrino nessa terra, não é? E nessa terra aqui nós não podemos perder o contato de onde a gente veio, para que a gente possa se manter firme, não é? Definhando para nascer das cinzas. A gente precisa ter muita segurança da nossa origem. Nós precisamos ter muita segurança do lugar que nós viemos, para a gente manter os valores de lá. E para manter esses valores, a gente precisa da leitura da palavra, do conhecimento da palavra, para você estar sempre treinando a sua língua materna, a sua língua de origem. A sua língua de origem é a língua celestial, é aquela que fala das coisas de Deus. E se você tem filhos, por misericórdia, fala com teus filhos. Abra a tua Bíblia, leia a Bíblia para os teus filhos, mostra para os teus filhos de onde eles vieram, mostra para eles que eles vão ser rejeitados nessa terra porque eles se mantêm na palavra de Deus, mas eles precisam ter coragem para manter isso, porque é o caminho que vai nos levar de volta para casa, para a eternidade. Não deixe seus filhos soltos por esse mundo, só recebendo influências de fora. Não faça isso em nome de Jesus. Quem tem filho aqui, gente? Fala para mim. Quem tem filho pequeno aqui? Se o seu filho é adulto, às vezes é mais difícil, não é? Você falar. Mas se você tem filho pequeno, é a sua chance. Então, por misericórdia, fala para os seus filhos da sua linguagem espiritual. Fala para os seus filhos de onde eles vieram. Conta para eles, abre a palavra de Deus e diz para ele que a gente precisa agradar a Deus e não agradar o mundo. Que a gente precisa manter fiel a nossa pátria de origem. 2, 8 anos, 7, então 9, 5, é isso aí. Você tem netos, fala para eles. Você não pode abrir mão de fazer aquilo que é a sua obrigação, gente. Faça a sua obrigação. Não solte seus filhos na escola, porque você sem dar a eles uma base dentro de casa.
Não faça isso. Se seus filhos... E outra coisa, mostre para ele com teu exemplo de vida, com a sua forma de agir. Nunca é tarde. Exatamente, nunca é tarde. Eu tenho experiências incríveis de pessoas que conseguiram, na oração, na palavra, na sua própria atitude, com seu próprio exemplo, ajudar a trazer consciência para filhos adultos de 40 anos. Certo? Nunca é tarde. Mas quando você tem o filho pequeno, fica muito mais fácil para você, porque eles estão com a mente aberta para te escutar. Então prepara eles antes que o mundo vá distorcer os valores que você tem, em nome de Jesus. Quem está me entendendo aqui, por favor, fala para mim. É a nossa obrigação, enquanto avó, enquanto professor, enquanto mãe. Dê o seu exemplo e fale para eles. Oi, Camila. Fale para eles. Leia a palavra para eles. Eles precisam conhecer essa palavra, gente, ó. Seus filhos precisam conhecer essa palavra. E eles vão conhecer através de você. Não espere que eles se tornem adultos para ter vontade de ir para uma igreja. Porque depois que eles se tornarem adultos, eles já vão ter outro tipo de vontade. Que o mundo já tragou eles e adaptou. Então, por misericórdia, em nome de Jesus, faça o seu papel de orientadora. Ensine no caminho, certo? Quando o povo, gente, foi levado para a terra estranha, para Babilônia, quando o povo foi castigado e foi expulso da própria terra, Deus disse para eles plantarem, construir casa, casarem e fazer as coisas que tinham que fazer, mas não podiam perder a mentalidade e os valores de onde eles vieram. É o que a gente está fazendo aqui, gente. Nós viemos aqui como forasteiros. Então, a gente casa, a gente constrói casa, a gente trabalha, a gente tem profissão, a gente estuda, a gente faz as coisas que são desse mundo aqui. Mas a nossa mentalidade tem que ser a mentalidade da nossa origem, da nossa terra natal, da nossa pátria celestial. Senão a gente corre o risco de se perder. Só que o problema é que nós temos tanto medo de perder a credibilidade aqui, a gente tem tanto medo de não ser aceito aqui, que a gente acaba se adaptando. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para outra terra, eles trabalharam para o rei, certo? Eles foram funcionários do rei e funcionários de elite. Porém, quando alguma coisa ia contrário àquilo que era da pátria de origem deles, tá? Quando eles tiveram que se render a uma estátua de Nabucodonosor, quando eles tiveram que se prostrar diante de um rei terreno, aí não. Aí isso era fora da pátria de origem deles. Porque eles eram pessoas tementes a Deus, eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam a vontade de Deus. Então eles arriscaram a vida para não se perder da terra de origem, da pátria celestial. Eles não se perderam, eles preferiram ser jogados numa fornalha. Agora, será que nós estamos sendo preparados para isso? Eu e você estamos sendo preparados para isso? Para abrir mão da própria vida, para não abrir mão da origem? Será que a gente tem essa força? A gente precisa se preparar para isso, gente. A gente precisa preparar nossos filhos para isso. Porque vai chegar um dia que a gente vai ter que fazer essa escolha. Ou a vida aqui ou a vida eterna. E aí, se fosse hoje, você escolheria o quê? Se você estivesse no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego, o que você faria? A gente não sabe, gente. A gente não sabe se a gente está preparado para tanto. Mas a gente precisa se preparar. E a gente precisa preparar nossos filhos para eles terem força espiritual, porque vai chegar um dia que eles vão se render. Se a gente não preparar eles. Certo? A gente não pode se adaptar. Caso contrário, a gente vai se dobrar. Como Deus tem ensinado em falar sobre se posicionar e se preparar para Ele. Exatamente. O mundo está um caos, gente. O mundo está um caos.
São coisas acontecendo que nunca aconteceram antes. É uma desordem total. Se a gente não se preparar para essa terra celestial, e eu não estou dizendo isso aqui para você se desesperar, não. Pelo contrário, eu estou dizendo isso para te dar esperança. Tá? Eu não estou te desesperando. A gente tem que viver nessa terra aqui, fazendo o melhor que a gente pode aqui, se fortalecendo aqui para suportar os desafios que estão aqui e os desafios que virão. A gente tem que se fortalecer porque nós estamos vivendo nessa terra. A gente tá com o pé no chão aqui. Você tem que morar, você tem que pagar a conta, você tem que comer, certo? Então, você tem que viver dentro desse mundo aqui e se preparar aqui. Porém, se você perder o contato com a sua terra celestial, na hora que a situação ficar insuportável, você vai achar que vai perecer aqui. E quem tem contato com a sua terra celestial, quem sabe de onde veio, quem tem os seus valores eternos, quando tudo isso aqui se perder, você vai estar bem, porque você sabe que está na hora de ir embora para casa. Mas e se você não souber que tem uma casa? Você vai achar que a sua casa é aqui. Se você acha que a sua casa é aqui, você vai se perder de desesperança, de desespero. Mas quem sabe que a sua casa é a casa celestial não vai se desesperar, porque sabe que o seu Salvador está chegando para te buscar. Quem está me compreendendo, diga amém. Sadraque, Mesaque e Abednego, gente, preferiram a fornalha. José preferiu a prisão do que agir com valores diferentes da terra de origem dele, ou seja, dos valores espirituais dele. Será que eu e você estamos prontos para isso? A gente precisa se fortalecer, a gente precisa se preparar. É isso que a gente está fazendo aqui toda quinta-feira, 8 horas da manhã. A gente está aqui para isso, para se fortalecer, certo? A gente não pode ter medo, porque se a gente tiver medo, a gente vai se render às coisas daqui. E se a gente se render a esse mundo aqui e a gente esquecer que a gente é peregrino, a gente não volta para nossa terra de origem. A gente vai para o abismo. Tá? Você me entende? Se você tem medo de não pertencer a esse mundo aqui, o seu medo tem que ser trocado. Você tem que ter medo de não pertencer ao mundo lá de cima, tá? Você tem que ter medo de não pertencer mais à sua terra celestial, porque aqui você não pertence. Aqui a gente não pertence, gente. Jesus fala que a gente tem que, enquanto a gente viver aqui, a gente tem que ser luz na escuridão. Isso significa que isso aqui é uma escuridão, tá? Isso significa que esse mundo é uma escuridão. E se esse mundo é uma escuridão, o seu lugar, o seu papel, a sua função é ser luz nesse mundo de escuridão. É ser sal para temperar esse mundo, não é ser temperado pelo mundo. Você é que tem que trazer o tempero para o mundo. Não é você se adaptar e deixar o mundo temperar você. Estamos aqui de passagem, exatamente. Será que nós estamos deixando o mundo temperar a gente? Comece a pensar, o que do mundo que tem temperado você? O que desse mundo que você adaptou para você mesmo, para a sua vida? Comece a pensar nisso. O quanto você está influenciando o mundo e o quanto o mundo está influenciando você. Começa a fazer esse exercício de questionamento. Como eu estou? A qual distância eu estou da minha terra celestial? A que distância eu estou da minha pátria celestial, de onde eu vim? A que distância eu estou dela? Distância em termos de comportamento, em termos de atitude, de sentimentos, de essência. A que distante? A que distância? Você está mais adaptado a esse mundo aqui ou você está mantendo firme a sua visão da sua pátria celestial? Porque se você não estiver mantendo isso, você vai perder a esperança na hora que isso aqui tudo deteriorar. Porque vai chegar uma hora que vai deteriorar. É bíblico, não sou eu que estou falando não. Tá? A palavra de Deus está dizendo. E quando não tiver como suportar, Jesus volta.
tá? Mas até ele voltar, a gente tem que estar muito firme e muito preparado e ajudar a preparar outras pessoas. É o seu papel fazer isso, é o meu papel fazer isso, e é por isso que eu tô aqui. Eu tô cumprindo o meu papel. A gente veio aqui, gente, para fazer algo diferente do mundo, tá? Viemos aqui para fazer algo igual à nossa terra celestial. E para isso a gente precisa compreender. Daniel foi lançado à cova dos leões, José foi lançado na prisão, Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha de fogo. Todos esses homens, para não se render, todos esses homens, para manter a identidade deles, a linguagem deles, da terra celestial, eles receberam ameaça aqui. O problema é que a gente não quer ameaça daqui. A gente quer se adaptar aqui para não ser ameaçado, não ser criticado, não ser cancelado. E aí a gente se perde. Certo? A gente se perde do nosso caminho de volta. Nós precisamos nos fortalecer, porque agir como José agiu, como Daniel agiu, como Sadraque, Mesaque e Abednego agiram, agir como esses homens, a gente precisa de muito preparo. A gente precisa de muita força espiritual. A gente precisa de muita oração. A gente precisa de muito conhecimento da palavra. A gente precisa de estar sempre falando a nossa linguagem da nossa terra, a linguagem espiritual. Imagina que você foi para um outro país e você se adaptou à linguagem daquele outro país. Se você não treinar, você foi para a Inglaterra, por exemplo, e você só fala com ingleses, parou de falar com brasileiros. O que vai acontecer com o tempo? Você perde. Você não treina a sua língua materna, você perde, porque você perdeu o convívio, certo? É isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos manter, traz isso para a nossa realidade daqui agora espiritual. O que a gente pode fazer? Imagina o brasileiro lá na Inglaterra, imagina o estrangeiro numa terra estranha, com um idioma estranho. Como que ele faz para manter o próprio idioma? Ele tem que continuar falando aquele idioma, ele tem que conviver com pessoas que falam aquele idioma, senão ele esquece, não é isso? É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa conviver com pessoas que falam o mesmo idioma celestial que a gente. A gente precisa continuar falando dessas questões espirituais. A gente precisa estar o tempo todo lembrando do que Deus espera de nós, senão você perde o seu idioma celestial. Se você não conviver com pessoas que falam esse idioma celestial, se você não conviver com pessoas que estão com os mesmos valores que você, se você conviver com pessoas que estão totalmente, com valores totalmente distorcidos do seu, você acaba esquecendo dos seus valores de origem. É sério o que eu estou falando aqui. E muitas pessoas se perdem porque convivem só com pessoas que vivem de outro jeito, com outras formas de vida, que participam de meios que são completamente diferentes do seu. Se você vive com essas pessoas, você vai esquecer dos seus valores. Você vai esquecer da sua linguagem. Me fala se você está entendendo. Gente, só entende as coisas celestiais quem está no mesmo espírito. Quem não está no mesmo espírito não consegue compreender. É como se eu estivesse falando um idioma estranho aqui. Se eu estiver falando com pessoas que não estão na mesma atmosfera espiritual, ela vai achar que eu sou doida, ela vai achar que tudo isso aqui é uma bobagem, ela vai entrar aqui e vai sair na mesma hora, certo? Mas se você está na mesma sintonia, se você está entendendo, se você tem a mesma ligação, você está compreendendo o que eu estou falando. Quem não está na mesma ligação não está compreendendo. Irei assistir novamente, aleluia, glória a Deus, querida. Lucineiva, está muito claro. Então, fica claro, Lucineida, porque você está no mesmo clima. Fica claro porque você tem consciência de que veio do mesmo lugar, certo? As coisas de Deus para o mundo é loucura, exatamente, é loucura. Eu estou entendendo, Zenilda, glória a Deus.
Quem está entendendo diz, eu estou entendendo. Estou na ligação. Muito bem. Fala alguma coisa aí. Fala uma frase aí para eu saber que você está ligado aqui. Quem conhece a sua terra natal, gente, sabe que vale a pena dar a vida. Você sabe por que Sadraque, Mesaque e Abednego deram a vida? Daniel deram a vida? José preferiu ir para a prisão? Você sabe por quê? Porque eles sabem que aquilo que tem nessa terra celestial não tem comparação com as coisas desse mundo. Cláudia, não tá no YouTube porque eu tô sem internet. Eu tô falando com vocês com a internet do telefone, porque eu tô sem internet em casa. Ontem faltou luz aqui e a internet não voltou ainda, certo? Mas eu vou tentar baixar essa live e colocar lá no YouTube. Você tá me entendendo, gente? A gente só vai se adaptar a esse mundo aqui e perder a noção do mundo espiritual se você não lembrar, não souber do que tem lá para nós. Somos cidadãos do céu, exatamente. Gente, sabe o que acontece? Não se compara. Eles deram a vida, eles arriscaram a vida para não perder a eternidade, porque eles sabiam que as coisas que tem no céu para nós não tem comparação com o que o mundo aqui está oferecendo. E se você ficar fissurado demais nesse mundo, se você ficar focado só nesse mundo, você perde a lembrança das coisas que tem no céu para você. Se você perder a lembrança, você vai achar que tudo que você tem é o que está aqui. Você vai se agarrar ao que está aqui. Entende? Se você esquecer e não trouxer para a memória as coisas maravilhosas que tem no mundo celestial para você, você vai se perder, certo? Aqui é só passagem. A gente não pode esquecer. A gente precisa olhar para o porvir. A gente tem que ter a esperança no porvir. A gente tem que ter a esperança na eternidade. Nós precisamos analisar essa vida aqui com a perspectiva da eternidade. Amém? Se você entendeu, tira um print aí da tela, escreve uma frase que foi forte para você nessa mensagem, ou o que você entendeu dessa mensagem, e printa e posta lá no seu nos seus stories. E eu vou repostar a sua mensagem no meu stories. Vai ser a sua participação. Deixa uma mensagem para quem está ouvindo, certo? Faz um print nessa live. Escreve uma frase. Me marca no Instagram. Se você tá aqui no Instagram e não seguiu, segue aí, Elizabeth C. Pimentel. Tá? Elizabeth C. Pimentel. Segue aí. Me marca com um print que eu vou repostar. E olha, no dia 29, eu vou fazer uma palestra gratuita. Tá? Tem muita gente aqui que vive em relacionamento abusivo e está dizendo que está enlouquecendo, que está morrendo, que não sabe o que fazer, que pensa em desistir. Não desiste, nem pense que acabou, tá certo? Assiste essa palestra no dia 29, que você vai entender muita coisa que você precisa entender. Mas para assistir a palestra, você vai em qualquer lugar lá no Instagram, em qualquer mensagem do Instagram e escreve "eu quero", que aí eu vou mandar o link. Essa palestra vai ser fechada. Eu vou mandar o link para você, tá bom? Mensagem maravilhosa, tem me ajudado muito. Margarida, escreve essa frase num print da tela. Tira uma foto da tela, tira um print. Escreve essa frase, você consegue fazer isso? Às vezes a gente não sabe, né, como fazer. Mas se você souber,
Você tem que escrever o eu quero, não é aqui, tá? Você precisa ir lá no Instagram, depois que acabar a live. Você vai no Instagram, escreve eu quero em qualquer mensagem lá. Essa mensagem aqui vai sair, tá bom? O seu eu quero daqui não vai valer porque ele vai sair, tá? Então, você vai lá, escreve eu quero em qualquer outra mensagem lá do Instagram. Ou depois que essa live acabar. Você vai na live mesmo e escreve eu quero, mas depois que ela tiver lá baixada no Instagram. Quem me entendeu aqui, tá? Fala pra mim. Quem conseguiu fazer o print? E olha, gente, deixa eu dizer uma coisa aqui pra você. Eu vou deixar um link lá nos stories. Eu já deixei ontem. Nós temos agora uma comunidade. Nessa comunidade vai ter muitas coisas. Agora já tem todas as palestras que eu tenho feito nos encontros, nos congressos, nos seminários, nos encontros de mulheres. As palestras estão todas dentro da comunidade. São mensagens que vão abençoar muito a sua vida, tá? Então, eu vou lá, vai nos stories que tem o link da comunidade. Você vai poder assistir todas as palestras que eu faço dentro dos congressos que eu tô indo, tá bom? Se você quer se fortalecer emocionalmente e espiritualmente, quer conhecer mais profundamente a palavra de Deus, entra lá na comunidade, tá bom? Que você vai ter acesso a todas essas mensagens. Em dezembro também eu vou fazer um cruzeiro, onde eu vou ministrar lá. Eu vou colocar todos o que acontecer no cruzeiro, vai estar dentro da comunidade também, tá bom? Sábado agora eu tenho uma palestra para fazer num congresso de mulheres, vai estar dentro da comunidade. Já tem várias palestras lá. Se você não está lá dentro, clica no link que você vai poder ter acesso, tá bom? Algumas pessoas, o acesso à comunidade, o valor é simbólico, gente, R$19 por mês, tá? Como posso entrar? Eu vou deixar, Pamela, lá o link nos stories, tá bom? Tá certo? E você vai ter acesso a todas as mensagens, a todos os eventos que eu fizer e outras coisas que eu vou começar a colocar dentro da comunidade também. Tá certo, gente? Comece a seguir aí Elizabeth C. Pimentel. Se você não seguiu ainda, você entrou hoje, mas não segue, então segue aí agora, que tem muito conteúdo para você. E hoje à noite eu te espero. Hoje, às 20 horas, nós vamos falar sobre relacionamento abusivo. 8 horas da manhã, nós falamos sobre uma mensagem bíblica. Às 20 horas, nós falamos sobre relacionamento abusivo, sabe? Sobre narcisismo. Então, se você entrou agora aqui e você perdeu a live, tá? Você entra de novo. Tá bom? Mara, nossa, que maravilhoso. Te vejo, então, lá na comunidade. Quem entrou aqui agora não sabe do que eu tô falando? Tem uma comunidade onde você assiste todas as palestras que eu faço, as ministrações que eu faço dentro dos congressos. Tá bom? Eu vou deixar o link da comunidade aqui no Instagram agora para você de novo, tá? Quem conseguiu tirar o print da tela aí? Quem tirou o print da tela? Escreve uma frase, deixa lá para mim que eu vou. Beleza, fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus, até mais.